Marcos é dador de sangue há 8 anos. Hoje é dia de plaquetas e plasma, por isso a sessão dura 45 minutos. Nunca teve nenhuma complicação ou acidente, mas o seguro do dador, que devia estar em vigor, dá-lhe outra segurança. É sempre interessante, não é? Se ocorrerem essas situações, é sempre interessante saber que temos esse apoio, não é? Um seguro de acidentes pessoais que garante indemnização por danos no local da colheita, mesmo que não tenham chegado a dar sangue, e por sinistros que ocorram no trajeto para a dádiva se tiverem sido convocados. Os 3 centros do Instituto Português do Sangue e os outros 30 serviços de colheitas no país têm ainda de fazer um seguro de responsabilidade civil de sangue há 8 anos. Hoje é dia de plaquetas e plasma, por isso a sessão dura 45 minutos. Nunca teve nenhuma complicação ou acidente, mas o seguro do dador, que devia estar em vigor, dá-lhe outra segurança. É sempre interessante, não é? Se ocorrerem essas situações, é sempre interessante saber que temos esse apoio, não é? Um seguro de acidentes pessoais que garante indemnização por danos no local da colheita, mesmo que não tenham chegado a dar sangue, e por sinistros que ocorram no trajeto para a dádiva se tiverem sido convocados. Os 3 centros do Instituto Português do Sangue e os outros 30 serviços de colheitas no país têm ainda de fazer um seguro de responsabilidade civil com um valor mínimo de 200 mil euros. Tudo o que por lei devia estar feito, mas ainda não está. Primeiro foi preciso sensibilizar as próprias seguradoras que o seguro do dador não era nenhuma atitude assim de muito risco, não era nenhum swap. Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos dadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo temos a concretização. Há questões técnicas pendentes que nunca teve nenhuma complicação ou acidente, mas o seguro do dador, que devia estar em vigor, dá-lhe outra segurança. É sempre interessante, não é? Se ocorrerem essas situações, é sempre interessante saber que temos esse apoio, não é? Um seguro de acidentes pessoais que garante indemnização por danos no local da colheita, mesmo que não tenham chegado a dar sangue, e por sinistros que ocorram no trajeto para a dádiva se tiverem sido convocados. Os 3 centros do Instituto Português do Sangue e os outros 30 serviços de colheitas no país têm ainda de fazer um seguro de responsabilidade civil com um valor mínimo de 200 mil euros. Tudo o que por lei devia estar feito, mas ainda não está. Primeiro foi preciso sensibilizar as próprias seguradoras que o seguro do dador não era nenhuma atitude assim de muito risco, não era nenhum swap. Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos dadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo temos a concretização. Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. É sempre interessante, não é? Se ocorrerem essas situações, é sempre interessante saber que temos esse apoio, não é? Um seguro de acidentes pessoais que garante indemnização por danos no local da colheita, mesmo que não tenham chegado a dar sangue, e por sinistros que ocorram no trajeto para a dádiva se tiverem sido convocados. Os 3 centros do Instituto Português do Sangue e os outros 30 serviços de colheitas no país têm ainda de fazer um seguro de responsabilidade civil com um valor mínimo de 200 mil euros. Tudo o que por lei devia estar feito, mas ainda não está. Primeiro foi preciso sensibilizar as próprias seguradoras que o seguro do dador não era nenhuma atitude assim de muito risco, não era nenhum swap. Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos dadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo temos a concretização. Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. Eu venho mesmo porque é mesmo para ajudar também quem precisa, mas é sempre um incentivo. Teresa sensibilizou o marido Sílvio há 5 anos. Continuam a comparecer a 5 acidentes pessoais que garantem indemnização por danos no local da colheita, mesmo que não tenham chegado a dar sangue, e por sinistros que ocorram no trajeto para a dádiva se tiverem sido convocados. Os 3 centros do Instituto Português do Sangue e os outros 30 serviços de colheitas no país têm ainda de fazer um seguro de responsabilidade civil com um valor mínimo de 200 mil euros. Tudo o que por lei devia estar feito, mas ainda não está. Primeiro foi preciso sensibilizar as próprias seguradoras que o seguro do dador não era nenhuma atitude assim de muito risco, não era nenhum swap.
Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos nadadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo teremos a concretização. Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. Eu venho mesmo porque é mesmo para ajudar também quem precisa, mas é sempre um incentivo. Teresa sensibilizou o marido Sílvio há 5 anos. Continuam a comparecer, assim como muitos dadores, o que faz com que este verão registre reservas mais estáveis que o normal. Quase 14 mil unidades de sangue contra 8 mil no trajeto para a dádiva se tiverem sido convocados. Os 3 centros do Instituto Português do Sangue e os outros 30 serviços de colheitas no país têm ainda de fazer um seguro de responsabilidade civil com um valor mínimo de 200 mil euros. Tudo o que por lei devia estar feito, mas ainda não está. Primeiro foi preciso sensibilizar as próprias seguradoras que o seguro do dador não era nenhuma atitude assim de muito risco, não era nenhum swap. Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos dadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo teremos a concretização. Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. Eu venho mesmo porque é mesmo para ajudar também quem precisa, mas é sempre um incentivo. Teresa sensibilizou o marido Sílvio há 5 anos. Continuam a comparecer, assim como muitos dadores, o que faz com que este verão registre reservas mais estáveis que o normal. Quase 14 mil unidades de sangue contra 8 mil o ano passado. Ainda assim, as necessidades são muitas e setembro apresenta riscos de redução de dádivas, desde logo a nós. Tem ainda de fazer um seguro de responsabilidade civil com um valor mínimo de 200 mil euros. Tudo o que por lei devia estar feito, mas ainda não está. Primeiro foi preciso sensibilizar as próprias seguradoras que o seguro do dador não era nenhuma atitude assim de muito risco, não era nenhum swap. Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos dadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo teremos a concretização. Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. Eu venho mesmo porque é mesmo para ajudar também quem precisa, mas é sempre um incentivo. Teresa sensibilizou o marido Sílvio há 5 anos. Continuam a comparecer, assim como muitos dadores, o que faz com que este verão registre reservas mais estáveis que o normal. Quase 14 mil unidades de sangue contra 8 mil o ano passado. Ainda assim, as necessidades são muitas e setembro apresenta riscos de redução de dádivas, desde logo a norte. O mês de setembro é difícil, porque as pessoas vão muito e durante os fins. Mas ainda não está. Primeiro foi preciso sensibilizar as próprias seguradoras que o seguro do dador não era nenhuma atitude assim de muito risco, não era nenhum swap. Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos dadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo teremos a concretização. Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. Eu venho mesmo porque é mesmo para ajudar também quem precisa, mas é sempre um incentivo. Teresa sensibilizou o marido Sílvio há 5 anos. Continuam a comparecer, assim como muitos dadores, o que faz com que este verão registre reservas mais estáveis que o normal. Quase 14 mil unidades de sangue contra 8 mil o ano passado. Ainda assim, as necessidades são muitas e setembro apresenta riscos de redução de dádivas, desde logo a norte. O mês de setembro é difícil, porque as pessoas vão muito e durante os fins de semana para as vindimas, ajudam-se entre umas e outras, vão para os familiares nas aldeias e às vezes temos um decréscimo. Deixam Nenhum swap. Portanto, era assim mais ou menos tranquilo, porque efetivamente os acidentes que acontecem aos dadores são diminutos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo teremos a concretização.
Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. Eu venho mesmo porque é mesmo para ajudar também quem precisa, mas é sempre um incentivo. Teresa sensibilizou o marido Sílvio há 5 anos. Continuam a comparecer, assim como muitos dadores, o que faz com que este verão registre reservas mais estáveis que o normal. Quase 14 mil unidades de sangue contra 8 mil o ano passado. Ainda assim, as necessidades são muitas e setembro apresenta riscos de redução de dádivas, desde logo a norte. O mês de setembro é difícil, porque as pessoas vão muito e durante os fins de semana para as vindimas, ajudam-se entre umas e outras, vão para os familiares nas aldeias e às vezes temos um decréscimo. Deixam por isso o apelo para dadores de todos os tipos. Portanto, foi aberto um processo concursal que já está a terminar. Portanto, em breve prazo teremos a concretização. Há questões técnicas pendentes que se esperam em breve resolvidas, mas não se avançam datas para o efeito. Apesar de falarmos de medidas que se discutem desde 1990, à altura em que se criou até legislação sobre a matéria. Eu venho mesmo porque é mesmo para ajudar também quem precisa, mas é sempre um incentivo. Teresa sensibilizou o marido Sílvio há 5 anos. Continuam a comparecer, assim como muitos dadores, o que faz com que este verão registre reservas mais estáveis que o normal. Quase 14 mil unidades de sangue contra 8 mil o ano passado. Ainda assim, as necessidades são muitas e setembro apresenta riscos de redução de dádivas, desde logo a norte. O mês de setembro é difícil, porque as pessoas vão muito e durante os fins de semana para as vindimas, ajudam-se entre umas e outras, vão para os familiares nas aldeias e às vezes temos um decréscimo. Deixam por isso o apelo para dadores de todos os tipos de sangue.